Oiê, bom dia! A paz de Cristo. Vamos para mais um vídeo, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o nosso amigo Espírito Santo. Mas antes vamos começar com uma oração. Aonde você estiver neste momento, feche seus olhos e conecte seu pensamento com Cristo, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos presenteou. Que seja um dia de alegria, de livramentos, de boas notícias, Pai. E principalmente, Pai, que seja um dia de aprendizados. Que o Senhor venha falar conosco durante esse dia, não somente por este vídeo, mas também por meio da sua palavra, de louvores e de outras situações que o Senhor assim desejar, Pai. Neste momento eu me coloco como um canal de bênção sobre a vida das pessoas que irão ouvir e assistir esse vídeo, Pai. Fale e não se cale. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós falamos muito, sobre o Espírito Santo de Deus. E geralmente quando nós vemos uma pessoa que ela tem muita ousadia, uma pessoa que roda, que pula, que profetiza, nós logo ligamos ações dessa pessoa com o Espírito Santo de Deus. E não que quem faça isso não está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Mas ao longo dos anos, e lendo a palavra de Deus também, nós temos que aprender que várias são as ações do Espírito Santo de Deus, E temos que aprender também aqui algumas outras características do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então é a respeito do Espírito Santo, das características dele e o que ele opera em nossa vida que eu quero falar aqui com vocês na manhã desse dia, tá bom? Fique junto comigo. No livro de João 14 vai dizer que Jesus, ele falou que ele iria, mas que ele pediria ao Pai que enviasse outro Consolador. E esse Consolador, ele é o Espírito Santo. Nós temos que entender que nós temos um amigo fiel que está conosco todos os dias, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ninguém está livre de passar por perdas, por tribulações, por perseguições. E não são poucas as vezes que nós procuramos consolos em outras pessoas. E não que isso seja errado, tá? Nós somos seres sociáveis, Nós devemos ser amizades. Porém, nós temos que entender também que o ser humano, ele é falho, Quantas pessoas que já me pediram ajuda e eu não consegui ajudar, Às vezes por falta de tempo, ou às vezes porque eu não consigo mesmo, enfim. Só que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele não nos abandona. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador. Sabe quando você está aí com o seu coração inconsolável, com a sua alma inconsolável, abatida, triste? A palavra de Deus diz que ele é o nosso consolador. Uma outra característica também, aqui em João 14, 26, diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso auxiliador. Ou seja, nós temos um auxiliador, nós temos um professor. E isso, queridos e queridas, não é só para as coisas espirituais, também é para as coisas espirituais. Mas esse professor, ele pode nos ajudar todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Eu vou dar um exemplo, Às vezes eu ficava com um pouco de receio de falar, sobre a minha vida, mas eu sou Érica, eu estou fazendo sobre a sua vida para que você venha a ser testemunho vivo. E eu tinha muita dificuldade de cozinhar, ainda tenho, estou no processo de aprender. E eu lembro que um dia eu estava querendo fazer um prato que eu considerava muito difícil, esse prato, Um pudim, gente. Considerava fazer um pudim muito difícil. E ali eu pedi para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, a sua palavra diz que o Senhor é o nosso professor. Então me ensina, me dá sabedoria, me ajuda a dosar aqui o tempo no forno, que o pudim não venha ficar com gosto de ovo, enfim. Pode parecer uma coisa boba, mas aquilo era uma coisa que fazia muita diferença para mim e seria uma coisa muito importante, Aquele prato dar certo. E eu lembro que saiu um pudim assim, por ter sido o primeiro, saiu um pudim muito bom. Porque muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo é aquele que só nos faz rodar, pular, profetizar, sapatear. Ele também nos impele a fazer isso, mas ele também está todos os dias, em todas as situações, desde essa que de repente você pode olhar e falar, Érica, mas um pudim? Sim, um pudim. De repente para você é uma coisa fácil.
E para mim era uma coisa difícil, mas o que é difícil para você, o Espírito Santo pode te ensinar. Então, de repente, para você é difícil gerir uma empresa, gerir a sua casa, de repente você está com dificuldade dentro do seu casamento, na criação de seus filhos, desafios ministeriais. E nessa manhã eu quero convidar você a pedir ajuda a esse auxiliador. Amém? A pedir ajuda a esse professor. Ele nunca pisou em uma faculdade, ele nunca fez mestrado, mas ele tem sabedoria para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Ele tem chuva de sabedoria, ele tem chuva de consolo. Amém? Para derramar sobre as nossas vidas. Então, hoje nesse vídeo, eu quero incentivar você a pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Érica, a presença do Espírito Santo de Deus fará o que comigo, né? Vou ficar rodando, pulando, sapateando, falando línguas estranhas. As línguas estranhas, ela é uma evidência do batismo com o Espírito Santo de Deus. É uma evidência. Mas ali no livro de Atos, né? Eu não me lembro muito bem agora o capítulo, se é Atos 2 ou Atos 5, enfim. Mas a Bíblia vai dizer que os apóstolos, né? Eles ficaram ali esperando o batismo com o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele deu uma ordem para que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E os apóstolos, eles obedeceram aquela ordem, eles ficaram ali até que a promessa se cumprisse. E depois do batismo com o Espírito Santo de Deus, a vida daqueles homens nunca mais foram a mesma, né? Nós sabemos ali que Pedro, que era analfabeto, ele não sabia ler, ele era analfabeto. Depois do batismo com o Espírito Santo de Deus, uma pregação dele converteu muitas almas, por conta do quê? Por conta da presença do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que certa vez Pedro, ele estava preso e ele é solto. E alguém fala assim: Pedro, se você voltar a pregar, nós vamos mandar te prender de novo. E Pedro, ele cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele diz: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então o Espírito Santo tirou, né? Nós sabemos que Pedro antes ele negou Jesus 3 vezes por conta do medo. E Pedro, depois da descida do Espírito Santo de Deus, é um homem destemido. E o que nos fará ser destemido não tem a ver com o nosso diploma, tá? É claro que nós temos que estudar, a Bíblia diz para nós crescemos em graça e em conhecimento, mas o que fará de mim uma mulher destemida e de você uma mulher destemida, um homem destemido, não tem nada a ver com diploma, não tem nada a ver com posição social, não tem nada a ver com isso, né? De repente eu saber uma prática de autodefesa, não. O que fará de nós homens e mulheres destemidos é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é muito educado. Ele só entra aonde ele é convidado e aonde ele é recebido, tá bom? Porque muitas vezes nós convidamos, mas não o recebemos, né? Então que nessa manhã você venha ter um coração sensível para, além de convidá-lo, recebê-lo também. Amém? Vamos orar? Senhor, a sua palavra foi ministrada, foi pregada, foi falada, Senhor, sobre o nosso amigo Espírito Santo. Eu peço que no dia de hoje, quem ouvir esse vídeo, sinta a presença do Espírito Santo, sinta graça, que diante das dificuldades, Senhor, do dia a dia, Senhor, o Espírito Santo venha nos ensinar, nos conduzir e nos consolar. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, Deus abençoe a todos.